bem-vinda, seja bem-vindo, treinador de vendas, a esse perfil, esse canal que é preparado com muita dedicação e carinho para você, para que você possa descobrir o poder em suas mãos de transformar a sua vida e a vida de milhares de pessoas através do treinamento de vendas. Eu sou Gilvanete Serra, treinadora e especialista em vendas. E o tema de hoje, uma das grandes dificuldades que os treinadores de vendas enfrentam no seu dia a dia, mas eu vou lhe ensinar, que é conseguir mensurar resultados dos seus treinamentos de vendas. Por isso, fica até o final e não esquece de deixar o seu like, porque isso para mim é muito importante. Bom, e os treinamentos de vendas são partes essenciais dentro de uma gestão comercial, dentro das organizações, ou pelo menos deveriam ser. E os treinamentos é que vai fazer com que essa capacitação do time possa estar focado em gerar posicionamento da marca, a conexão do cliente com o atendimento, com o produto que você comercializa ou serviço. Agora, como conseguir mensurar se o seu treinamento, se aquilo que você vai desenvolver dentro da empresa vai gerar o resultado que a empresa espera? Esse é o grande desafio. É onde gera nas empresas, por incrível que pareça, aquela sensação de estar gastando dinheiro. É quando o treinador, que não é o caso de um treinador mais, aquele que é formado e preparado por mim, fica assim capacitado para conseguir mostrar para as empresas que ele desenvolveu aquele time, como ela estava, né, quando ele começou a desenvolver esse trabalho e como o resultado que está gerando a partir do treinamento, a partir da experiência de tudo que você vai entregar para aquela empresa. Mas para isso é muito importante que você siga algumas etapas, que é o que eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo. Por isso, fica até o final. Não deixa de anotar papel e caneta na mão. Afinal de contas, isso aqui é uma aula. E como aula, você precisa deixar tudo anotadinho para que você seja a referência como treinador de vendas e, claro, um treinador master formado por mim. Portanto, eu vou te apresentar os tipos de treinamentos e as principais métricas que você vai conseguir alcançar através dele. E tudo começa com o quê? Treinar, treinar e treinar. As empresas, elas sempre buscam, sempre investem, principalmente quando aquele vendedor está lá no começo, precisa capacitar, principalmente quando é primeiro emprego. Eu já fiz vários trabalhos em empresas e eu tenho assim, alguns clientes na minha cartela que eles priorizam funcionários que é o primeiro emprego, jovens, porque ele gosta de desenvolver o perfil, a forma de trabalhar de acordo com a cultura, né, da sua organização. Isso faz muita diferença. Diferentemente de quando você vai realizar treinamentos para colaboradores que já estão ali, muito tempo, vendedores antigos, então eles são tanto quanto relutantes de fazer treinamento, que eles costumam dizer, de novo, eu já sei, vou ouvir aquele mesmo, blá, blá, blá. Tanto que tem muita diferença quando a gente vai fazer um treinamento para aqueles que tá começando, eles ficam com aquela expectativa, do que daqueles colaboradores que já são antigos, já ficam com aquela mais um. Já aconteceu comigo de realizar, né, reunião do diretor da empresa, chamar de Vanete, marca uma reunião, quero um treinamento dessa forma, porque na cabeça dele tá com dificuldade em determinadas situações. Por isso que eu tenho meu método todo estruturado, para que você não deixe de ganhar dinheiro e nem tampouco perder parcerias, porque o seu resultado, o resultado que você vai gerar para a empresa é que vai fazer com que ela se torne sua parceira. E eu no começo, digo para vocês, eu não conseguia mensurar, eu ouvia o que ele queria e preparava o que ele estava dizendo, e quando me deparava lá com os participantes era outro nível. Então, esse ponto aqui ele é muito importante, por isso, anota.
precisa reunir, precisa identificar e não reúne somente com o diretor. Reúna também com o comercial, reúna com o gerente, se for de várias lojas, como já realizam muitas empresas grandes, né? Grupos grandes que são várias lojas. Então, precisa reunir com o gerente das lojas, porque eles aqui vão identificar. E a partir disso, sim, é que você vai desenvolver um plano. Um plano de quê? Não é um plano de aula ainda, porque o plano de aula a gente já até abordou aqui, acessa algum dos meus vídeos que eu ensino como fazer um plano de aula. Mas um planejamento, onde você vai identificar níveis de dificuldade, perfis de colaboradores, né? Se está naquela fase do onboard, que é a chegada de colaborador, ou se são aqueles que já estão há mais tempo e qual é o grau de dificuldade. Para quê? Para que você desenvolva um planejamento, ou seja, um programa de treinamento dentro da empresa. Isso significa preparar um plano de aprendizado de acordo com níveis, de acordo com experiências e de acordo com grau de necessidade de cada colaborador, né? E até o setor que fica em determinada loja, isso também faz muita diferença. E dessa forma você vai conseguir realmente estar preparado para mensurar os seus resultados. Porque se você coloca todos no mesmo nível, um vai, né, no mesmo treinamento, um vai gerar resultado e o outro não, porque não vai pegar o ritmo. Tá conseguindo entender qual é o significado de ter essa percepção para que o seu planejamento, e isso te ajuda também a realizar vários treinamentos dentro daquela empresa, várias etapas. É recomendado nesse sentido também mesclar tipos de treinamentos. E que tipo de treinamentos são esses? Treinamentos comportamentais, treinamentos atitudinais e comportamentos técnicos. Os treinamentos comportamentais, eles estão voltados justamente, como o nome já diz, né, para comportamentos, principalmente voltado para a liderança, para a gestão de tempo, o clima organizacional, então ele é muito mais específico. Enquanto que o treinamento atitudinais, ele é mais focado e direcionado para adequação e acompanhamento dentro das normas, dos valores, crenças, claro, para que os colaboradores estejam ali alinhados com a cultura da organização. E isso ele é fundamental, tendo em vista que tudo que é direcionado, tudo que é planejado, quer seja no marketing, quer seja em todas as estratégias, ela tem que estar alinhado com a cultura da organização. Agora, se os colaboradores não conhecem e nem tem ali, ó, e eu sempre digo, olha, gente, a cultura tem que estar aqui, ó, na veia. É isso que significa o vestir a camisa. É quando a pessoa entende o que significa a cultura da empresa e não apenas o que significa, mas ela age e se comporta e tem as suas atitudes de acordo com o perfil da sua organização. Ou seja, são muito importantes para promover a coesão de acordo com a cultura organizacional. E o treinamento técnico? Como o nome já fala, né, voltado para um treinamento mais específico, para as técnicas, para desenvolvimento do CRM, script de venda, spin sell, dentre outros, né? Aquele trabalho, né, do vendedor mais técnico. O que envolve essas técnicas? São técnicas de venda, técnica de atendimento, abordagem, negociação, recursos que é utilizado para fazer com que as vendas obtenham êxito, né? Claro. E gerem lucro para a empresa, que é isso que toda empresa busca, sempre, lucro. Um bom programa de treinamento, ele não pode ser focado somente em desenvolver habilidades e competências de um time de vendas. É fundamental que você, enquanto treinador de vendas, identificar e levantar quais são os objetivos e metas a serem alcançadas pela organização, porque é baseado nisso que você vai desenvolver todo um programa de treinamento e desenvolvimento desse time. Porque se não for voltado para atender o objetivo da organização e não ter meta a ser alcançada, e essas metas não é somente as metas do time de vendas, mas a sua meta enquanto treinador. Onde você vai identificar onde está o atual resultado daquela organização e o que ela pretende alcançar. Em cima disso, você precisa fazer com que esse time gere esse resultado. E aí o teu conteúdo, a preparação do teu treinamento, as dinâmicas que você vai utilizar é para fazer com que esse aprendizado verdadeiramente aconteça e ele conduza esse time
para gerar esse resultado. Ao montar uma agenda de treinamentos, né, de acordo com os levantamentos que você fez lá naquela entrevista, fazer um programa de formação específica, né, para solucionar os gargalos que você vai identificar naquela entrevista, esses gargalos que dificultam a empresa obter o resultado que ela almeja. Como, por exemplo, o que seriam essas formações específicas? Nesse programa, identificar os setores, né, ou lojas que estão com mais dificuldade de prospecção e fazer aquela turma voltada para a prospecção, que é aonde você vai trabalhar, que é justamente o topo do funil, que é onde identifica os clientes, social selling, ferramentas que vão fazer com que eles saibam onde encontrar. E eu tenho, por sinal, um treinamento específico para isso, de prospecção. E se aquele time tem um bom desempenho em fechamento de vendas, mas não consegue prospectar, aí sim você vai focar nessa estratégia. Agora, se é identificado que tem uma grande quantidade, algumas lojas ou algum setor da empresa que tem a dificuldade ali de interação, a abordagem, né, e a estratégia para a fase daquela agenda de treinamento seja para solucionar essa dificuldade. E claro, se for dificuldade de fechamento, então, para que as pessoas estejam, né, a pessoa que eu falo são os alunos, são os participantes, eles façam com que aquele tempo que está ali com você, que acontece muito com meus treinamentos. Então, é quando você está direcionando solução para eles. Eles ficam com sede, que bom, eu não sabia disso, olha que legal. Então, vai gerando informações para solucionar gargalo, não só da empresa, como deles mesmo. Todos nós, toda e qualquer pessoa quer crescer, quer ter resultado. Agora, se o que você, treinador de venda master, não está solucionando esses problemas ou esses gargalos, aí você vai estar, gastando, né? Desperdiçando o tempo dessas pessoas, e não é legal. Apesar de cada treinamento possuir objetivos próprios, ter um programa robusto de treinamento e capacitação visa gerar resultados em comum. Dentre eles, primeiro, maior volume de vendas. É importante entender que você não vai conseguir obter assim um resultado imediato logo após o treinamento. Isso demanda tempo. E até é importante que você tenha esse vínculo com a empresa para que você consiga até acompanhar esse processo. E são etapas. Digamos que o objetivo seja fazer com que a equipe, o time, ele consiga falar com mais segurança, conheça muito melhor os produtos e consiga vender na abordagem lá da venda os benefícios do produto, porque isso faz muita diferença. Eu mesmo, como gerente de time de vendas, eu colocava os meus vendedores, as minhas recepções, todo time para conhecer muito bem o produto. Porque nós sabemos, nós somos clientes, não é verdade? Nós gostamos de sentir segurança naquilo que está sendo passado. E naquele treinamento que você vai realizar ali com aquele time, você vai ensinar formas, técnica e a importância, e cabe a ele se dedicar. Agora, se o treinamento é para ensinar a mexer no produto, se for aquela parte bem técnica mesmo, aí sim, é uma responsabilidade sua. Agora, quando você direciona para isso, vai esperar esse processo de aprendizado e você lá na frente conseguir mensurar que aumentou, né, o volume das vendas, porque aqueles vendedores estão conseguindo verdadeiramente vender não o produto, mas os benefícios, conhecendo muito bem as suas funcionalidades, a qualidade, a importância, conhecendo verdadeiramente o produto, porque nós sabemos que o que vende não é o produto ou serviço, mas o que ele vai gerar para as pessoas. Então isso vai levar um certo tempo. E isso é importante para que você consiga se preparar para mensurar esse resultado em determinado tempo. E ele vai ser um tempo mais estendido após o treinamento. Segundo, melhores taxas de conversão. Todo e qualquer tipo de treinamento, seja ele comportamental, atitudinal ou técnico, ele vai gerar uma melhor, quando é bem conduzido, claro, uma melhor taxa de conversão. Porque ele vai desenvolver naquele time habilidades e competências que vai fazer com que
os resultados dos fechamentos e principalmente, em todo o processo do funil. É importante você analisar, nós estamos falando de mensurar resultado. Você analisar como estava a taxa de conversão daquela empresa antes de começar o treinamento e como está sendo o resultado após. Pelo menos nos treinamentos que eu realizo, os resultados já acontecem desde o primeiro dia, porque eu passo atividade, eu lanço o desafio para os participantes colocarem em prática e ali eles já conseguem me dizer no próximo encontro. Eu já peço para conferir por taxa de conversão quantos clientes entraram na loja, quantos clientes você, né? Eu digo cada um que eu vou abordando ali, eu faço feedback, porque nos seus treinamentos você faz o feedback no final e faz o feedback no outro dia, no caso, inicial, que são os resultados dos desafios e atividades que você passa para eles. E ali você já consegue mensurar essa taxa de conversão, que é onde eu identifico, vejo com cada um quantos clientes você atendeu, que eu coloco o desafio para que eles anotem. E desses clientes, se foram 10, digamos, desses clientes, quantos você fechou venda, você finalizou a venda usando a técnica que nós abordamos. Eu fechei tanta venda. Ou não é somente a questão de fechar a venda, mas qual era o teu ticket médio de venda? Por exemplo, tinha vendedores que tinham medo, tinham pena do bolso do cliente e não conseguia agregar outros produtos para fazer a sua venda se tornar ainda melhor. Ela estava achando que já estava caro e outras situações. E eu, com as técnicas, no outro dia eu consegui agregar vários produtos, eu consegui vender sem desconto e eu consegui atender mais clientes e com qualidade. O meu resultado melhorou. Ou seja, ela tanto teve resultado na conversão, quanto teve resultado também no seu ticket, porque aumentou bastante. Então, a maneira como você conduz o seu treinamento antes e no final, faz muita diferença, que é o feedback, né? Mas é importante lembrar que essa melhora só será possível com o resultado de um treinamento assim. Eu costumo dizer, um treinamento show, né? E se você vier estar aqui comigo, se tornar um treinador, eu garanto que esses resultados não serão diferentes. E claro, um programa de aprendizado continuado. Isso é fundamental. E terceiro, satisfação do cliente. Nós somos clientes e nós sabemos o quanto é diferenciado, o quanto faz, né, a diferença um atendimento que gera uma experiência única para nós enquanto cliente. Você tem que conduzir o seu treinamento não só para que um ou outro participante realmente consiga fazer um atendimento de excelência, mas que todo o time ele possa sair com um padrão de atendimento. Me fala a verdade. Nós conseguimos perceber quando todo um time está harmoniosamente preparado, muito bem treinado. É quando, independente do vendedor que lhe atenda, você consegue perceber que eles estão com a comunicação muito bem sincronizada, estão todos muito bem preparados. É esse resultado que você tem que gerar para o seu cliente. E não apenas dizer, mas o José, ele está ótimo. Agora, se a Maria não está atendendo bem, é porque ela não quis. Não, é porque você não teve o cuidado de conduzir. E não só de conduzir, né? Porque conduzir você até pode conduzir muito bem. Agora, se você não conseguir a interação, a participação, o envolvimento e a vontade, porque você tem que despertar, tem aquele momento da motivação, né? Despertar naquele participante, ele querer fazer a diferença, ele tem um motivo para isso, porque muda o olhar, muda a postura, muda a forma de falar e tudo isso é perceptível, tanto para quem já trabalha com a pessoa, quanto para com o cliente. O cliente chega, não tá diferente. Algumas até me contam, né, que no meu o seu João, né, dá o nome lá do cliente, ele até ele comentou, o que foi, está diferente, viu o passarinho verde, não sei o quê. Não, na realidade, mudou o objetivo. Você entendeu o que significa um atendimento. Então, isso, você, treinador, é que vai proporcionar para o seu cliente, né? Para quem está lhe contratando. Quarto, é a curva de aprendizado de novos colaboradores. Claro, se você realizar um treinamento de excelência, um treinamento de forma muito estratégica e direta ao ponto,
você consegue, porque a curva de aprendizado, normalmente, esse novo colaborador, ele leva um determinado tempo para que ele consiga consolidar tudo que a empresa busca, né? Aquele processo. Agora, de acordo com a qualidade desse treinamento, ele vai fazer com que essa curva, ó, se encurte, né? Você consiga ter um resultado mais rápido e de qualidade, principalmente objetivando envolver o colaborador na empresa, diminuindo assim, ó, a rotatividade, o turnover, né? O turnover dentro de uma empresa é muito dispendioso, porque a empresa contrata, capacita e aí ela não consegue gerar essa interação e sai. Eu já ouvi de um empresário, né, de um cliente, ele com medo. Principalmente aquele que estava querendo crescer, mas ele tinha aquela visão de que é despesa, treinamento é despesa. Eu ensino aqui, eu passo como eu dou o beabá, como eu dou o beabá. Eu vou ficar gastando com treinamento e aí eu formo, né, gasto com esse funcionário e ele vai embora. Aí eu disse, o senhor tem o objetivo de crescer, sim ou não? Ele disse, olha, a gente vai conduzindo sempre para a resposta do sim. Todo mundo quer crescer. Aí ele, sim. E do jeito que está, o senhor tem crescido? Quanto o senhor cresceu nos últimos 6 meses, um ano? Aí diz, não, na realidade eu não consegui crescer muito. Eu digo, pois é. Esse é o resultado de quando a empresa não investe na capacitação, na preparação, no desenvolvimento do seu time. Essa visão não está errado, eu até entendo, porque realmente isso acontece. Você concorda comigo que quando tem um time ali enganjado, todos crescem? Eles crescem com seus resultados das vendas, o senhor cresce porque a sua empresa vai evoluir, vai crescer. Fica ou não fica melhor? Ganha ele, ganha o senhor também. Aí ele, é verdade? Então, esse é o sentido de investir. Eu sempre falo a palavra bem específica, né? Investir na capacitação, no desenvolvimento do seu time. Porque perigoso é não investir e esse colaborador ficar na sua empresa. O que vai resultar? É o que está acontecendo. Não está crescendo, não vai crescer. Você concorda comigo, ele? Vendo por esse lado, é verdade. Então, pense nisso, tá bom? Nesse nosso quarto item, ele faz a diferença, a forma como você vai conduzir para que esses resultados aconteçam e o colaborador também sinta que, poxa, estou tendo resultado, principalmente aqueles que estão começando, a empresa é boa, ele vai ter aquela sensação de que meu resultado melhorou, ele vai se dedicar em gerar mais resultado ainda e não vai querer deixar essa empresa, porque é uma empresa que investe nele, ajudou a gerar mais resultado, o salário dele melhorou, conseguiu fechar mais vendas com melhores comissões. E, consequentemente, vem o quinto, né, que é o comprometimento da equipe. Como eu falei aqui no tópico anterior, fala justamente disso. Um colaborador que ele sente que a empresa investe nele, que capacita, dá ferramentas, possibilita que ele possa crescer, ele faz uma relação. Desculpa a expressão, né? Mas ele até fala, caramba, quando eu entrei aqui, era desse jeito, dessa forma, eu não sabia nem falar, não sabia vestir, não sabia nem falar com o cliente, morria de medo do cliente. E hoje, principalmente depois desse treinamento, e hoje, olha como eu estou hoje, quanto eu evoluí, até o meu salário melhorou, reconhecimento. Ele vai querer continuar fazendo parte dessa instituição, dessa empresa, e o teu cliente vai perceber o quê? Que ele tem colaboradores mais engajados, mais focado em gerar resultado, mais participativo e vai perceber eles querendo fazer a diferença. Olha, eu lembrei agora, só para compartilhar com você, numa empresa que eu realizei um treinamento, foi uma das óticas que eu já desenvolvi o time, eu fiz um treinamento que era para o gerente, né, para o gerente de loja, ou seja, né, o líder do time de vendas. E tinha um dos gerentes lá, gente, ele passou o primeiro dia do treinamento, aquela cara assim, tipo, tô nem aí, né? Tô aqui tava cumprindo uma obrigação. É o teu papel como treinador fazê-lo ver oportunidade. E no primeiro dia eu não consegui transpor, não. No segundo dia do treinamento ele já veio com outro olhar, porque eu joguei alguns desafios, eu sempre deixo desafios, tarefas para eles executarem, para que eles percebam as coisas. E ele foi evoluindo, gente.
Aquele foi o primeiro. Aí depois ele voltou para fazer um treinamento com o time dele, né? Que já era para os vendedores. Ele foi participar, ele pediu. Você tem noção? Ele pediu para participar. Ele foi participando de todo aquele processo. E eu fiz várias etapas. E no final ele veio me agradecer. E ele quis participar, olha que interessante, de outros que eu realizei também. E sabe o que ele me revelou? Por isso que ele estava irredutível, estava ali fechadão no primeiro dia. Porque ele estava decidido não ficar mais na empresa. Ele estava pedindo as contas, ele queria sair. Ele já ia pedir as contas, então ele foi participar só por participar. E ele disse, a senhora mudou minha cabeça. Eu disse, não, eu te mostrei oportunidades, eu te mostrei o quanto os resultados que você tem hoje não está nas mãos da empresa, está em você. Gente, o olhar dele, o brilho nos olhos e detalhe, ele está lá na empresa até hoje. Então, gente, olha a responsabilidade que nós temos em nossas mãos como treinador. Quando eu convoco você para que você descubra o poder em suas mãos de transformar não só a sua vida, mas transformar a vida de milhares de pessoas. É isso. É isso. Né? E esses tópicos que eu trouxe aqui para você, que você vai conseguir mensurar, isso aí já não é um indicador de um resultado, sim ou não? É claro. E aí eu que já quero que você até compartilhe comigo se você tem experiências como essa, se você já participou de algum treinamento, que algum desses tópicos que eu apresentei aqui, ou pode ser como se você já é um treinador, de experiências que você viveu realizando algum treinamento, dentro desses tópicos do que eu falei, ou até mesmo um vendedor, você é vendedor, se você já passou por situações que o treinamento ele mudou a tua forma de ver, mudou suas atitudes, as suas competências, suas habilidades, a sua postura de uma forma geral. E é claro, se você mudou, não tem como os seus resultados também não terem mudado. Se eu cheguei aonde eu cheguei, é porque eu fui colocando em prática tudo que eu aprendia no meu dia a dia. E o nosso papel, enquanto treinador de venda master, é fazer essa virada de chave na mente dos participantes. E claro, isso vai resultar o quê? Resultados positivos para o teu cliente, que é o dono do negócio, que vai estar investindo nos seus treinamentos. Diante de tudo, né, o que nós abordamos aqui, é fundamental que a empresa perceba que o investir em capacitação, investir nessa educação corporativa continuada, ela é vital para que não só o seu negócio sobreviva, quanto ele possa crescer. E cabe a você, como treinador, ter essa responsabilidade de direcionar, identificar verdadeiramente os gargalos, o que precisa verdadeiramente ser feito e realizar um plano de aula, um conteúdo específico. Giovanete, você pode se perguntar depois de tudo isso, mas e se a empresa não quiser, né, para quem vai estar começando, fazer várias turmas com necessidades diferentes? Olha, cabe a você desenvolver um conteúdo que vá atender essas necessidades. Já fiz isso. Independente, estava lá primeiro emprego, pessoas mais experientes. E junto a gente foi fazendo o quê? Troca de conhecimento. E isso fazia com que as pessoas, aqueles que estavam mais antigos, lembrassem de situações e compartilhassem. Gente, isso gerou interação, gerou engajamento. Eles saíram de um time de lá, onde tinha os novatos e os mais velhos, separados. Eram equipe, né? Porque equipe é assim, tem a sua equipe que tem os seus timinhos lá dentro. Saiu de lá um time, e um time vencedor. E não tem como o dono da empresa não perceber que vale a pena sim investir em treinamento. E melhor ainda, contratar você como esse treinador que vem gerar os resultados que a empresa precisa. Gente, deu para entender como que você consegue mensurar, como usar os indicadores e de que forma estratégica você utilizar os seus treinamentos voltados para os tipos de treinamento e principalmente para as necessidades da empresa, né, da organização. E você está cada vez mais capacitado e preparado para algo que eu sempre e não me canso de falar: servir o seu cliente de forma única e diferenciada. E acima de tudo, gerar resultado.
E se você que ficou até aqui o final comigo, né, quer assistindo esse vídeo, assistindo esta aula e anotou tudo, se você teve algum insight, se você teve assim um momento, né, que lembrou de algo, compartilha comigo. Deixa aqui nos comentários a sua experiência, seu aprendizado. E não esquece, de deixar o seu like e leva essa informação, leva essa aula para mais pessoas. Por isso, compartilha. E já deixo aqui o meu muito obrigada. Deus os abençoe. E até o nosso próxima aula e o nosso próximo encontro. Continue comigo.